Fala galera e aí pessoal de Rolândia, jovens abençoados. Quero dizer que é um prazer estar com vocês, congregando. Vocês são muito especiais para mim. Eu amo vocês. E eu vou deixar uma mensagem aqui, beleza? Olha só, Estevão era um jovem de aproximadamente 21 anos de idade. E ele foi escolhido porque ele tinha três características principais. Ele era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e ele tinha boa reputação. Esses foram os critérios que Pedro usou para escolher os diáconos. E Estevão era um diácono. E ele estava fazendo a correria dele do dia a dia, entregando cesta básica, aquelas coisas que diáconos faziam na época. Quando ele foi capturado por fariseus e ele foi para ser julgado, chamado das sinagogas dos libertos. E olha só, e ele foi julgado e ele foi condenado. Por que ele foi condenado? Porque ele estava fazendo bem, ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava ajudando o próximo. E pessoas não entendiam o que eles estavam fazendo. E ele foi condenado. Mas no momento da morte dele, no momento do apedrejamento, existiam 4 tipos de olhares. 4 ângulos de olhares que estavam vendo a morte dele. O primeiro olhar era o olhar da religião. O olhar da religião condenou Estevão, condenou ele por estar fazendo o bem, por estar fazendo a vontade de Deus. Ele foi duramente criticado. E quero dizer para vocês que muitas vezes vocês fazem coisas boas, vocês fazem coisas legais, vocês fazem e cumprem a vontade de Deus e mesmo assim são criticados. Criticados às vezes por pais, por parentes, por amigos, às vezes são criticados por pessoas que vocês nem conhecem, às vezes por amigos, mas são criticados. Quero dizer para vocês que nenhuma crítica vale deixar a vontade de Deus, deixar a presença de Deus. Então, por ser cheio de Espírito Santo e cheio de sabedoria, Estevão aguentou as críticas até o fim. O segundo olhar era o próprio olhar de Estevão que estava recebendo as pedradas. E esse é um olhar muito importante para nós, porque esse olhar determina a reação que nós vamos ter quando nós recebemos essas pedradas. Quando nós somos criticados, qual é a forma que nós vamos receber essas críticas, reagir a essas críticas? Estevão teve uma reação muito interessante. Ele falou: pai, perdoa-os, eles nem sabem o que fazem. Eles nem sabem o que fazem. Estevão, na verdade, ele replicou o que Jesus disse na cruz, porque ele era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. O olhar que Estevão teve sobre sua morte era um olhar orgulhoso de si mesmo, contente, feliz, porque estava cumprindo a vontade de Deus. O terceiro olhar era o olhar das testemunhas. O olhar de Saulo, que se tornou Paulo depois. Então, muitas vezes vocês são criticados, a reação que vocês têm perante a crítica vão determinar a reação das testemunhas e o resultado que tem perante as testemunhas. O que a palavra fala aqui? Paulo estava consentindo na morte de Estevão, ele estava segurando ali a manta dos sacerdotes. Só que depois Paulo, ele se converteu e ele foi um dos maiores homens da história do mundo. Mas por quê? Um jovem perseverou na palavra de Deus, teve bom testemunho até no momento de sua morte. Então Paulo pensa: meu Deus, que jovem que é esse? O que está acontecendo? Que Jesus é esse que ele está morrendo pelo nome dele? Ou seja, o primeiro contato que Paulo teve com o próprio Jesus, com a própria fé, com a própria graça, foi através da morte de Estevão. Saulo, naquele momento que se tornou Paulo, era uma testemunha e se converteu através do testemunho, claro, com o encontro com Jesus, mas o primeiro encontro foi através da morte de um jovem, através da fé e do comportamento de um jovem. E o quarto olhar, a palavra fala que Jesus estava de pé, olhando a morte de Estevão. Ou seja, tudo que nós passamos, tudo que vocês passam, jovens, adolescentes, homens, mulheres de Deus, Jesus está olhando, Jesus está de pé, olhando. Meu Deus, o que está acontecendo? Olha a fé, olha o testemunho desse jovem. Então eu quero dizer para vocês que não importa o que vocês passam, Jesus está olhando, Jesus está contemplando tudo aquilo que vocês passam. E às vezes, tudo que nós fazemos pode parecer que não está dando resultado, mas pode ter certeza que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E quando nós plantamos coisas boas, Jesus nos dá coisas boas. Então vamos plantar coisas boas e não se esqueçam, vocês serão criticados, isso é normal. Vocês receberão pedradas, mas vamos ver
vamos tomar cuidado com as nossas reações, porque tem testemunhas. E a principal testemunha que está olhando para a gente é o próprio Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu amo vocês de verdade.